Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar na complexa dinâmica que transforma a inovação em um terreno de risco fiduciário não intencional, afetando diretamente o conselho de administração e os líderes de inovação. É um tema que ressoa profundamente em qualquer organização que busca prosperar com integridade e agência humana. Recentemente, nosso foco foi atraído por um artigo instigante de Walter Maier Neto, intitulado A Automação do Medo, o resgate da liga humana na era do Scapegoat as a Service. Este trabalho desvenda as camadas mais sutis de como a inteligência artificial pode, paradoxalmente, minar a coesão das equipes, um risco silencioso que, se não endereçado, pode erodir o próprio alicerce de valor de uma empresa. Alex, o que te chamou mais atenção nesse blueprint? Compreendo, Sarah. O que mais me impactou na tese de Walter foi a clareza com que ele expõe um fenômeno que ele chama de Scapegoat as a Service. É um termo potente, pois revela uma disfunção fiduciária velada. A inteligência artificial, que deveria ser um motor de eficiência, está sendo perversamente usada como um escudo para a transferência de culpa. Quando os algoritmos acertam e as margens sobem, o mérito é rapidamente atribuído à estratégia superior do board, uma vitória da inovação. Mas quando a IA alucina, enviesa dados ou gera prejuízos lógicos, a responsabilidade ricocheteia para os operadores mais próximos da máquina, com a justificativa de que não refinaram o prompt adequadamente. Isso não é apenas uma injustiça, é um risco fiduciário palpável, o CPF na reta que se instala, gerando uma paralisia estratégica que mina o verdadeiro propósito da inovação e coloca em xeque a capacidade do Conselho de Administração de mensurar o impacto real de suas diretrizes. Faz sentido, Alex. Mas essa paralisia, essa relutância em questionar a máquina, parece ir além de uma simples falta de vontade. Parece quase um condicionamento biológico, uma resposta profunda. Qual é a raiz, a fundação que sustenta essa dinâmica tão perigosa para o valor do negócio, que compromete até mesmo a capacidade dos líderes de operação de exercerem seu julgamento? É verdade, Sarah. E o artigo mergulha fundo nessa raiz, revelando uma perspectiva que nos força a reavaliar a própria arquitetura da coesão em times de alta performance. O autor explora a neurobiologia interpessoal, demonstrando que o cérebro humano, por sua própria natureza social, prioriza a detecção de ameaças à conexão com o grupo. Quando a liderança permite, ou pior, fomenta essa transferência de culpa, seja do humano para a máquina ou da máquina para o humano, a equipe entra em um estado de alerta máximo. Essa reação ativa intensamente áreas cerebrais relacionadas à detecção de perigo, o que subtrai recursos cruciais do córtex pré-frontal, a região responsável pelo julgamento crítico e pela criatividade. Sob a ameaça constante de se tornarem o próximo erro de sistema, os colaboradores desativam seu radar de anomalias. Em vez de orquestrar valor, o time passa a apenas carimbar saídas sintéticas, caindo na armadilha da competência, um verdadeiro abismo para o ROI. Essa é a essência do medo desliga o QI coletivo, que o artigo descreve. A equipe deixa de ser uma liga pensante para se tornar um passivo de gestão, incapaz de inserir a cunha de consciência necessária entre a sugestão da máquina e a execução real. O ágil da operação, essa inteligência proprietária, simplesmente evapora e o patrimônio intelectual da organização fica exposto. Compreendo a profundidade do desafio, Alex. E a perspectiva neurobiológica adiciona uma camada fascinante à complexidade. Mas o Blueprint of Mastery é, acima de tudo, sobre soluções acionáveis. Como podemos reverter essa automação do medo? Qual é o alicerce que os líderes, desde o nível estratégico do conselho até os diretores de inovação e os gestores de operações, podem começar a construir ainda hoje, ou nos próximos dias, para resgatar a agência coletiva e blindar o valuation intelectual que é tão vital para a saúde fiduciária da organização? Exatamente, Sarah. O artigo de Walter Maier Neto não apenas diagnostica, ele arquiteta um plano de impacto fluido para essa transformação.
O antídoto para essa degradação exige que a empatia tática e a comunicação não violenta sejam elevadas de habilidades poéticas para o centro da governança de risco. Imagine a empatia não como uma suavidade, mas como um fluido de engenharia que absorve o choque térmico do erro algorítmico, protegendo a estrutura. Em vez de simplesmente ditar como consertar o prompt, o líder soberano adota a postura de Leaders Who Ask. Não é sobre fornecer a direção absoluta, mas fazer a pergunta cirúrgica, como quais premissas deste output violam o nosso contexto proprietário? Ou o que estamos negligenciando ao aceitar este caminho? Esse movimento resgata a equipe do modo defensivo e a coloca no modo de orquestração, transformando o erro da IA em um ativo de aprendizado e não em uma sentença de CPF na reta. Para institucionalizar essa segurança, é fundamental implementar o limiar de reversibilidade. O líder deve garantir um mandato de proteção claro. Se uma decisão sugerida pela IA for irreversível ou tiver alto impacto no lastro operacional, o humano tem o dever inalienável de vetar o algoritmo. Mais do que isso, a cultura deve recompensar o atrito positivo, a ousadia de questionar. A segurança psicológica é real quando o colaborador sente que sua assinatura de pensamento é mais valorizada do que a velocidade bruta da máquina. Quando o líder valida a vulnerabilidade e admite abertamente que não temos todas as respostas, mas temos o critério, ele estimula a ativação de giros frontais inferiores e da ínsula anterior, áreas cerebrais que reduzem a reatividade emocional e permitem que o processamento racional domine. Isso é reconquistar a coesão e transformar o líder de inspetor de processos em custodiante da agência coletiva. É o blueprint para um centauro corporativo, onde a integridade da liga humana é o verdadeiro diferencial competitivo e garante que a inteligência do negócio permaneça proprietária e audível. Que reflexão poderosa, Alex! Fica claro que a verdadeira engenharia da confiança reside em valorizar a liga humana acima de tudo, transformando desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. Para você, líder que nos acompanha, este é o momento de arquitetar a segurança psicológica em sua organização e assegurar que a inteligência artificial sirva à coesão e não à transferência de culpa. Encorajamos você a aprofundar-se nesta tese fundamental e em todo o nosso acervo de conhecimento estratégico. Visite nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br para acessar a planta baixa completa deste episódio, com todas as referências e o acervo valioso de Walter Maier Neto. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos por sua sintonia e até o próximo Blueprint of Mastery.